Vou começar falando neste vídeo que a esperança é a última que morre. O torcedor rubro-negro ainda acredita no título do Campeonato Brasileiro. E você, que está me assistindo neste momento, acredita que o Flamengo ainda possa ser campeão do Campeonato Brasileiro 2024? A questão é, o Flamengo está atrás do Botafogo 9 pontos. O Flamengo está atrás do vice-líder Palmeiras, 6 pontos. E o Flamengo está atrás do terceiro colocado Fortaleza por 4 pontos. Nessa rodada, o Flamengo tem um confronto direto com o Fluminense. Não direto na tabela, mas direto no clássico. Até porque existe aquela frase que Fla-Flu começou 40 minutos antes do nada. Quem acha que o maior clássico do Rio é Flamengo e Vasco são os jovens. Antigos como eu sabe, tem certeza que o clássico verdadeiro é Fla-Flu. Até porque no hino do Flamengo tá escrito: no Fla-Flu, Zé, ai Jesus, eu teria um desgosto. Então, meu amigo, nos Fla-Flus é o ai Jesus. A questão é, o Botafogo enfrenta o Criciúma lá em Santa Catarina. Difícil de ser batido. E claro, por que não sonharmos com a vitória do Criciúma? Aí, se o Flamengo vencer o Fluminense, ficaríamos a 6 pontos do Botafogo. Lembrando, com um jogo a menos, que poderia cair para 3. Se o Palmeiras perde para o Juventude lá no Alfredo Jaconi, lá em Caxias do Sul, onde o Juventude venceu o Vasco, venceu o Flamengo e também o Fluminense. Venceu simplesmente os 3 cariocas. O Palmeiras perde lá, de 6 cai para 3. Com um jogo atrasado, o Flamengo vencendo, igualamos em números de pontos. Na minha opinião, quem tem uma vida um pouco mais suave é o Fortaleza, que recebe o Atlético Mineiro em Fortaleza. Daí você pode pensar, mas vai ser difícil encarar o Atlético. Só que não, porque o Atlético vai com a cabeça voltada no Vasco sábado. E não só Vasco, terça-feira que vem tem Atlético Mineiro e River Plate. Semifinal também da Libertadores, ou seja, o Galo joga. Cheios dos desfalques, vários jogadores que tinham 2 cartões amarelos, forçou o terceiro. E sem contar aqueles que serão descansados para enfrentar o Vasco e para aguentar a maratona contra o River Plate. Então, digamos que o Fortaleza também perca. O Flamengo vence, cai para 1 ponto a diferença do Fortaleza. E claro, a gente tem um jogo atrasado, vencemos, a gente passa 2 na frente do Fortaleza. E aí, depois de todo esse retrospecto que eu trouxe da tabela do Campeonato Brasileiro, desse próximo jogo, dessa próxima rodada, você que está me assistindo, acredita que o Flamengo ainda possa ser campeão brasileiro? Comente. Eu quero saber o seu comentário, ele é muito importante para o nosso canal. Também vou pedir você que está me assistindo e ainda não deixou o like, deixa o like, se inscreva no canal, porque eu, Wagner, estou chegando como? Cheio, lotado, papuçado, transbordando assim, ó, de informação do nosso Mengão. E se a informação, bate 10 aqui do Mengão, bora bateu? Bora flamengar? Bora mudar a chavinha, falar um pouquinho de Corinthians caloteiro? Mas a questão é o seguinte, o Flamengo já venceu o Corinthians de corintianos ontem lá em Itaquera, no Itaquerão. Campo, Arena Neoquímica do Corinthians. Como assim, Flamengo? O Flamengo não jogou lá. A questão é que teve o jogo beneficente do Criança Esperança. E os técnicos foram, do lado Criança, o Zico, o nosso rei. E do lado Esperança, o Tite. E o time do Zico simplesmente atropelou o time Esperança do Tite. É, meu amigo, o time Criança do Zico atropelou o time Esperança do Tite. Não deu pro Tite, meu amigo, contra o Flamengo. Esperamos que continue assim.
em Itaquera, que continue de Flamengo, que essa energia, essa vitória do time Zico possa passar para o Flamengo e o Flamengo, claro, fazer um baita jogo contra o Corinthians. Corinthians esse, gente, que vou te falar com você uma coisa, só se fala, é o assunto da vez, né? Corinthians, Flamengo, Hugo Souza, Corinthians, Flamengo. Eu acho que o Corinthians está gostando disso para ter o nome na mídia. Não, é sério. Aí, e pior, gente, a gente explica e tem torcedores que ainda não entenderam. Gente, o Flamengo não pode trazer o Hugo Souza. Não pode. O Flamengo emprestou o Hugo Souza para o Atlético Mineiro com uma opção de compra. Quando você empresta algo com uma opção de compra, está no contrato, que até vencer o contrato, aquele clube compra se quiser. Então, o Flamengo só pode trazer o Hugo Souza depois do dia 30 de novembro. Ou seja, deu dia 30 de novembro, vence o contrato da opção de compra. Aí, meu amigo, o Flamengo não é obrigado mais a aceitar a proposta. O Flamengo pode vender o Hugo Souza para quem quiser. O Flamengo pode trazer o Hugo Souza novamente e colocar no elenco rubro-negro. Você tá entendendo? Mas até dia 30 de novembro, o Corinthians tem a opção de compra. Até dia 30 de novembro, o Corinthians está tranquilo. O que vai mudar é se até depois de amanhã, quarta-feira, grave isso aí, até depois de amanhã, quarta-feira, o Corinthians não entrar em acordo com o Flamengo, aí o Corinthians vai ter que pagar mais 500 mil para o Hugo Souza jogar domingo no jogo da Copa do Brasil. E claro que o Flamengo tá enrolando a gente, que o Flamengo vai vender o Hugo Souza, tá? Claro, o Corinthians arrumou agora a garantia, o fiador, que é a Brax. O Flamengo não aceitou, que é a mesma garantia o Mateuzinho, ainda tá devendo o Flamengo o Mateuzinho. Aí o Corinthians também tá de sacanagem, porque tem uma outra empresa. Mas o Flamengo tá fazendo um jogo duro, até porque o Flamengo sabe que se o Flamengo não aceitar até quarta-feira, o Corinthians vai se ver obrigado a pagar mais 500 mil para o Hugo Souza jogar. Lembrando que o Corinthians já pagou 500 mil para o Hugo Souza jogar o jogo do Campeonato Brasileiro. O Corinthians já pagou mais 500 mil para ele jogar o primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil. E se não houver esse acordo até quarta-feira, o Corinthians é obrigado a pagar mais 500 mil reais para que eles joguem essa segunda partida da semifinal da Copa do Brasil. Então, claro, o Flamengo vai segurar isso aí, vai dar mais um bromeixo aí para receber mais esses 500 mil e depois o Flamengo vai, claro, negociar o Hugo Souza. Assim, eu acho. Por que acho, Flamengo? Porque o Flamengo tá na dele. O Flamengo, isso é informação, tá, gente? O Flamengo está arrependido de ter colocado o Hugo Souza tão barato. O Flamengo não acreditou que o Hugo Souza iria dar a volta por cima, só que também não pensaram. Porque o Hugo Souza já deu a volta por cima e foi lá em Portugal, que ele fez um baita campeonato pelo clube lá, porém eles não quiseram exercer o poder de compra, na opção de compra, mas o Hugo Souza fez um campeonato esplêndido, pegou vários pênaltis, agarrou muito, defendeu muito, então ele já veio diferente de Portugal. Veio mais magro, veio mais focado, ali o Flamengo já poderia ter emprestado para o Corinthians sem opção de compra. Ou então ter colocado a opção de compra lá em cima, um valor alto, e depois negociasse com o Corinthians. Mas não, deu praticamente de graça e com certeza o Corinthians vai comprar o Hugo Souza. Para muito, mas por que não comprou ainda? A gente não comprou porque tá aquela coisa, vou colocar aqui, vai que cai, não, vai que cola. Agora, antes do dia 30 de novembro, o Corinthians vai arrumar uma empresa para afiar, uma empresa que Flamengo aceite, ou então algum torcedor maluco, endinheirado, alguma empresa vai falar, Corinthians, tá aqui os 5 milhões, eu empresto, tá aqui, compro o Hugo Souza não vai vir pro Flamengo. Dificilmente, quase impossível, cara. O Corinthians perdeu o Hugo Souza. Algum torcedor, todos os clubes têm jogadores endinheirados, cara. Não, vai aparecer um jogador, um torcedor endinheirado, vai emprestar os 5 milhões pro Corinthians, vai comprar o Hugo Souza, depois o Corinthians paga ele da forma que der, enfim. Dificilmente o Hugo Souza volta pro Flamengo, mas você que tá me assistindo agora, se isso continuar dessa forma, você gostaria de ter o Hugo Souza novamente no Flamengo? Comente. Você acha que o Hugo Souza é melhor, pior que os goleiros que o Flamengo tem lá? Diogo Alves, Matheus Cunha e Agostinho Rossi? Comente. Eu quero saber o seu comentário, ele é muito importante para o canal. Um beijo, ótima segunda semana maravilhosa para você e para tua família. Mengão é show! Mas Deus, Deus é mais. Tamo junto, nação!